Uma boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, em particular aqui da Igreja Evangélica Luterana Congregação Cristo de Uberlândia. Chamamos bem-vindos também nossos irmãos lá de Patrocínio, Minas Gerais e Uberaba, que fazem parte de nossa paróquia. E também chamamos bem-vindos a todos que nos escutam nesse momento, nossos irmãos por esse Brasil afora. Hoje nós queremos refletir sobre o Salmo 89, os primeiros 5 versículos do Salmo 89, que é o Salmo desse domingo agora, esse domingo que é o último domingo de Advento, o 4º domingo de Advento. Já, portanto, na semana do Natal, semana que vem. Que Deus Espírito Santo ilumine a todos nós, com sua presença, com sua graça, com sua misericórdia, com seu amor, principalmente abrindo o nosso coração e a nossa mente para esta palavra de nosso Deus. Salmo 89. O Salmo 89 trata de promessa, da promessa de Deus. Mas trata também da nossa promessa. Nós também prometemos, nós também fazemos promessas. Na nossa vida, promessas são feitas de diversas formas. Hoje, em função da desvalorização, digamos assim, da palavra, que nem sempre é cumprida, as promessas são, na verdade, os contratos. Os contratos que nós fazemos são promessas. Contrato de empréstimo, contrato de compra e venda, contratos de aluguel. Enfim, fazemos uma série de contratos. Quando abrimos uma conta no banco, fazemos contratos. Quando adquirimos um número de celular, fazemos um contrato, assinamos com a operadora, enfim. Mas existem aqueles contratos que são promessas que nós fazemos utilizando apenas a nossa palavra. E esse é um contrato que depende de nós cumprirmos com a nossa palavra, é claro. E nós fazemos promessas para Deus. A primeira promessa que nós fizemos para Deus foi no dia do nosso batismo, quando nós, através do testemunho dos nossos padrinhos ou testemunhas, no batismo, com a ação do Espírito Santo no nosso coração, que operou aquela fé ainda não consciente, mas presente, nós prometemos renunciar o diabo, o mundo e a nossa carne, e viver fiéis a Deus em seu reino. Essa já foi uma promessa lá do princípio, no começo da vida de quase todos nós. A outra promessa foi feita quando nós renovamos essa promessa. E renovamos essa promessa no dia de nossa confirmação. Quando então, nós, publicamente, diante da Igreja de Jesus Cristo, nós reafirmamos essa nossa promessa de renunciar o diabo, o mundo e a carne, e permanecermos fiéis a Deus em seu reino, através da sua igreja. Quem casou fez uma promessa também. É uma promessa. Foi registrada em cartório em alguns casos, ou na igreja inclusive também, mas é uma promessa. Bem, mas é importante que nós continuamente renovemos nossas promessas a Deus.
que façamos promessas para Deus. Algumas pessoas fazem promessas condicionadas a um posterior pagamento. Senhor, se me atenderes esse pedido, eu prometo subir tais escadas, tantos degraus de joelho, queimar velas, sei lá, fazer uma doação. Enfim, resolve-se fazer alguma coisa em retorno ao atendimento da nossa promessa feita. Mas hoje nós não queremos falar dessas promessas, até porque essas promessas são tanto quanto questionáveis, essas que negociam com Deus. Nós não precisamos negociar nada com Deus. E as nossas promessas a Deus, elas não são em função de alguma coisa que a gente deseja obter no futuro, seja saúde, seja sucesso, ou alguma coisa útil na nossa vida ou na vida de nossos entes queridos ou irmãos. Nós queremos fazer uma promessa para Deus e renovar essa promessa contínua e constante por causa das coisas maravilhosas que Deus tem feito e fez na nossa vida. Por Ele no Natal nos ter dado Jesus Cristo, por Ele nos ter dado o Espírito Santo, por Ele nos ter dado a fé, por Ele ter nos colocado em sua igreja, no seu reino, por Ele ter nos declarado seus filhos e herdeiros da vida eterna. Em função disso, nós queremos contínua e constantemente fazer promessas a Deus e renovar essas promessas. E dizer que elas são para a vida toda. E é assim que o salmista começa o Salmo 89. Ele faz duas promessas nesse salmo. A primeira delas é cantar. Ele quer cantar durante toda a sua vida a Deus, por causa das misericórdias e das maravilhas que Deus fez na vida dele. Diz ele: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Essa é a promessa do salmista. Essa nós queremos também que seja a nossa promessa. Cantar a Deus todos os dias de nossa vida, enquanto for possível, por causa das suas misericórdias. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Essa é uma promessa importante. Essa é uma promessa que nós precisamos fazer e renovar o tempo todo. Eu quero cantar a Deus. Eu quero louvar a Deus todos os dias da minha vida. Eu não quero fazê-lo só no Natal, ou nessa época de Advento, ou quando eu estou bem. Eu quero fazer isso, independente de eu estar bem ou mal. A minha promessa, a minha decisão, é que enquanto eu puder, ao longo de toda a minha vida, eu quero cantar hinos que louvem a misericórdia de Deus por mim. É assim que o salmista começa o Salmo 89. Cantarei sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. E ele faz uma segunda promessa semelhante a essa. E a segunda promessa é uma promessa relacionada com testemunho. Eu quero testemunhar a minha fé. Eu quero proclamar aos outros a tua salvação. E é assim que o salmista se expressa nesse mesmo primeiro versículo do Salmo 89, quando ele continua: os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Essas são as duas promessas que o salmista faz ao iniciar a composição do Salmo 89. A primeira delas: cantarei para sempre as tuas misericórdias. E a segunda delas: abrirei os meus lábios que proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade.
Portanto, a promessa do salmista é cantar louvores a Deus e louvar. Cantar a misericórdia e aí testemunhar a sua fidelidade para todas as gerações. Para os velhos, para os adultos, para os jovens, para as crianças, para todos. Testemunhar como Deus foi fiel na minha vida. E aí ele não faz essa promessa pendurada e dependente de alguma graça que ele ainda espera alcançar. Não. Ele faz essa promessa por graças que ele já alcançou na vida. E as graças que ele alcançou na vida, elas são bem claras no texto. Deus falou, Deus disse, Deus prometeu. E aí ele cita o que Deus prometeu, o que Deus falou e o que Deus faz, e em função do que Deus prometeu, do que Deus falou, do que Deus fez, do que Deus fará, ele faz as suas promessas. De cantar louvores a Deus pela misericórdia dele e testemunhar a todas as gerações, abrindo seus lábios da fidelidade dele. E Deus diz assim: por isso, por esta palavra é que o salmista faz a promessa, e ele continua no versículo 3. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Essa promessa de Deus cumpre-se na nossa vida no Natal, com a presença do menino Jesus, o nosso Rei, que agora nos acompanha de geração em geração, desde o dia que ele veio ao mundo, até o dia que ele partiu desse mundo, e até o dia que ele há de retornar a esse mundo. Ele é Rei de geração em geração. E o seu reinado pacífico de salvação e de vida, na vida de todos nós, ele é um motivo para nós nos alegrar, para cada um de nós nos alegrar também e abrir nossa boca, para testemunhar a todas as gerações a fidelidade de Deus para com cada um de nós. E para também, sempre que possível, sempre que tivermos um tempo, abrir a nossa boca, particularmente na comunhão com os nossos irmãos, quando é possível ir ao culto, para cantar louvores a Deus por causa da sua misericórdia. E assim celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Nós celebramos a Deus com toda a companhia celeste, com os anjos e arcanjos, cantando hosana ao filho de Davi, esse bendito que vem em nome do Senhor. E junto com os irmãos na Assembleia cantamos a fidelidade de Deus que cumpriu as suas promessas. Fidelidade é exatamente isso, é cumprir os contratos, cumprir as promessas. Deus prometeu e cumpriu, quando aconteceu o Natal e Jesus veio na nossa vida. Deus prometeu a cada um de nós a salvação e cumpriu, nos dando a fé e nos aguardando para o encontro do Senhor no dia marcado para cada um de nós. Por isso, as promessas, elas devem ser renovadas, contínua e constante na nossa vida, de renunciar o mal e, pelo poder do Espírito Santo, viver as coisas do reino de Deus, na prática da justiça e do amor,
para com o nosso próximo e para com Deus, sobre tudo e sobre todas as coisas. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos, que os santos anjos os protejam e guardem de todos os perigos e de todo o mal. Deus esteja com todos. Boa noite.